E aí a gente tem esse momento em que o MBL se prontifica a ter dois dos seus representantes mais importantes indo até uma área de guerra, fazer um acompanhamento, uma cobertura em loco da realidade que se está vivendo ali, fazem um trabalho com começo, meio e fim em prol dessa ação de acompanhar a vida dos refugiados, os esforços de apoio aos refugiados, aos que ainda estão na Ucrânia, ao exército ucraniano, enfim. E aí tudo isso, de repente, sofre um ataque, uma perda, ou a sua importância sobreposta, porque o Arthur manda áudios completamente inapropriados para um grupo de amigos, e algum desses amigos resolve encaminhar esses áudios, enfim, aí vem a história que a gente já conhece. Em torno desse posicionamento, dessa forma de agir do MBL, vinha se construindo a terceira via no Brasil. O MBL, quando rompeu com o Bolsonaro lá ainda em 2019, e aí, enfim, todo o processo de Lula saindo da prisão, tendo seu processo anulado, se tornando elegível de novo, e que culmina com ele hoje em primeiro lugar nas pesquisas, a única força que combateu tanto um lado quanto outro foi o MBL. E essa construção de terceira via que a gente fazia sem apontar o nome. O que a gente queria desde o início era demonstrar para o Brasil que não só havia espaço para um nome fora desses polos de bolsonaristas e petistas, mas que o Brasil precisava apoiar esse nome, seja ele qual fosse, para que a gente tivesse um horizonte de esperança, coisa que hoje a gente não tem. E, obviamente, isso que aconteceu representou um percalço muito grande na construção da terceira via em torno do Sérgio Moro, que tinha aí em São Paulo o palanque do Arthur. Arthur abriu mão da sua pré-candidatura, era o correto a fazer, e agora ele está enfrentando essas consequências. O reflexo disso, naturalmente, é que a candidatura do Sérgio Moro perde esse palanque. A gente está, enfim, construindo um caminho. Eu, pessoalmente, acho que o Rubinho Nunes deveria nos representar nessa corrida ao Palácio dos Bandeirantes, porque o MBL tem que trabalhar para viabilizar esse nome. Obviamente, isso hoje não é mais só da nossa vontade. Isso também é importante ficar claro. Nós, acho que todo mundo aqui tem no Rubinho a imagem, a figura de alguém preparado, capacitado e à altura de pleitear esse governo. Agora, isso depende de uma construção partidária. A gente está a 25 dias do fechamento da janela de filiação partidária. Isso, só para quem não acompanha esse calendário no detalhe, você tem até 6 meses antes todas as pessoas que vão concorrer a algum cargo nas eleições desse ano. Então, esse ano, isso cai no dia 2 de abril, todo mundo que vai concorrer precisa estar afiliado. E, obviamente, no caso dos pré-candidatos do MBL, nós somos um grupo e ninguém aqui vai andar sozinho. Aqui não tem cada um por si. Aqui tem um grupo coeso que trabalha de forma conjunta, unida, em torno de um propósito comum. Assim sempre foi e assim continuará sendo, independente das dificuldades e dos percalços que a gente precisa superar. Então, essa construção, para que a gente consiga viabilizar partidariamente o Rubinho como nosso candidato, é algo que precisa ser trabalhado. E a gente ainda não sabe como é que ficará isso ao longo aí das próximas semanas, sabendo que a gente tem esse prazo de 25 dias para estar com essa situação resolvida. E aí, obviamente, isso tem um impacto nas nominatas
de deputados estaduais e de deputados federais, porque isso tudo passa a ser uma nova construção. Vamos ter o nosso candidato ao governo? Não teremos? Como é que ficam as chapas que estavam ali definidas ou pré-definidas? Enfim, isso tudo a gente vai precisar reavaliar nos próximos dias. Mas, sem dúvida alguma, hoje começou um novo jogo. E a gente vai bater essa bola com toda a garra, com toda a vontade, com toda a firmeza que a gente sempre teve, sabendo que esse desafio, ninguém contava com ele, sem dúvida alguma, ele produz um efeito em cima de um trabalho que estava sendo muito bem executado ao longo dos últimos anos, mas faz parte da vida. A gente também aqui, ninguém quer pôr a mão na taça antes do jogo terminar. A gente sabe que a política é dinâmica, que a vida é dinâmica e que as pessoas cometem erros, como Arthur cometeu. Então, ele vai precisar do tempo dele para fazer as avaliações que ele precisa fazer, para poder lamber as suas feridas, reerguer sua cabeça. Ele tem essa situação na Lespe que é, enfim, lamentável do ponto de vista dos pesos e medidas usados agora por bolsonaristas, pissolistas e petistas que querem usar essas mensagens privadas que tratam de uma questão pessoal do Arthur. Não é o Arthur comentando sobre uma questão política, comentando sobre atitudes inadequadas, comentando sobre um colega. Não é nada disso. A avaliação em relação à postura do Arthur, daquilo que ele demonstra naqueles áudios, cada um fará a seu tempo e ao seu momento, olhando para si próprio, para ponderar se o Arthur que está se expondo na internet há anos, se aquilo ali traduz o Arthur como figura pública e como político, como o Ricardo disse, com esse mandato que ele vem exercendo de forma segura, brilhante, trabalhando, barrando no peito, muitas vezes sozinho, e usando a força que ele tem na internet com o apoio de vocês, uma série de benefícios e mamatas e aumentos de salário e etc. Então vocês vão ter que fazer essa avaliação. Agora, não tenha dúvida de que nós aqui não vamos dar um passo para trás. A gente, claro, vai reorganizar o jogo, mas a gente olha para frente e a gente vai percorrer este caminho de cabeça erguida, com dignidade, respeitando o Arthur, que cometeu um erro e que precisa do apoio. Enfim, o Renan, como o Ricardo falou, tá tirando aqui o seu momento, não só para reorganizar ali as coisas dele, mas também para dar o apoio ao Arthur, que é amigo dele de anos, por quem ele tem respeito, porque que ele reconhece o erro, mas sabe que é importante nessas horas um amigo tem que ser solidário, tem que apoiar, tem que ajudar a pessoa a refletir, tem que ajudar o amigo a melhorar, e é isso que está sendo feito. Então, o jogo se embaralha, mas a gente sabe que, enfim, vamos ter que enfrentar e vamos enfrentar, eu não tenho a menor dúvida disso.